Que bom estar novamente aqui com vocês neste espaço de construção. Estamos dessa vez para falar sobre a disciplina Crescimento e Desenvolvimento da Criança 3. Começo com uma questão. O que essa disciplina tem proporcionado para você em relação à teoria e prática? A sua prática tem se ancorado em alguma das perspectivas teóricas discutidas nessa disciplina? Em qual delas? O que cada uma dessas teorias pode lhe trazer de contribuição e em quais situações? Se você consegue responder a uma ou a todas essas questões, o objetivo da disciplina Crescimento e Desenvolvimento da Criança 1 e 2 foram atingidos. Significa que estamos no caminho certo, e é o que eu espero. Nessa disciplina, nós vamos focar no papel da afetividade na aprendizagem. Ela traz como ementa a importância da afetividade para o desenvolvimento integral da criança, as contribuições das perspectivas teóricas para uma aprendizagem que contemple a complexidade do indivíduo em todas as suas dimensões, cognitiva, afetiva, motora e social. Para iniciar, propõe um vídeo do educador Mário Sérgio Cortella, que tem como tema a criança e seu mundo. Nesse vídeo, nós vamos nos deparar com questões como a importância da imaginação infantil, as noções de afeto, as consequências da ideia de que não há futuro, estamos deixando um mundo que não tem perspectivas para as nossas crianças, as reais necessidades das crianças, estamos formando cidadãos e cidadãs conscientes e atuantes. O vídeo traz questões que são primordiais para nós, educadores, pensarmos e relacionarmos com nossos estudos sobre o desenvolvimento humano. Por meio do fórum de discussão, nós teremos a participação individual e coletiva. E aqui eu chamo a atenção para o seguinte aspecto. Quando nós colocamos a proposta de um fórum de discussão, nós queremos que você traga as suas percepções, as suas aprendizagens, é um espaço de troca, um espaço de diálogo, de conversa, que você deve exercitar a escuta. A linguagem é o nosso mecanismo de comunicação. Então, quando eu entro no fórum, eu quero saber primeiro o que já foi dito, o que meus colegas estão dizendo sobre o assunto, o que eu discordo, o que eu posso contribuir com a fala de um, o que eu posso contribuir com a fala de outro. O fórum tem que ser um espaço de troca e de construção de conhecimento colaborativo, principalmente num fórum onde nós estaremos discutindo temas que estão presentes na nossa prática e no nosso cotidiano. Paralelo a este fórum, nós teremos uma atividade que é um questionário que vai retomar as principais perspectivas teóricas do desenvolvimento humano. Nós sabemos que uma teoria sozinha não dá conta dessa complexidade. Então, o objetivo desde o início foi que nos apropriemos de que de melhor cada teórico, cada teoria tem para nossa prática. Então, esse questionário, de apenas uma tentativa, você vai identificar semelhanças e diferenças entre as teorias estudadas. Sabemos que Piaget privilegia a maturação biológica, por aceitar que os fatores internos preponderam sobre os fatores externos. Ele postula que o desenvolvimento segue uma sequência fixa e universal de estágios. Lembra dos estágios de desenvolvimento pré-operatório, operatório formal? Aonde Piaget nos diz que os fatores inatos são aqueles que preponderam nesses estágios, que são sequenciais de desenvolvimento. Já Vygotsky salienta o ambiente social em que a criança nasceu. Ele reconhece e que, se variando o ambiente, o desenvolvimento também variará. Ou seja, nós temos em Vygotsky a perspectiva sociocultural. Freud trouxe para nós o papel dos conflitos para a aprendizagem. Para ele, os conflitos fazem parte do desenvolvimento humano. E ele procura descrever os mecanismos de defesa, que para mim é a maior contribuição da perspectiva teórica de Freud para a prática pedagógica, e como esta interfere no desenvolvimento afetivo, emocional de nossas crianças. E Vallon,
que foi o primeiro a não levar só o corpo da criança, mas também suas emoções para dentro da sala de aula. Vallon fundamentou suas ideias em 4 elementos básicos que se comunicam o tempo todo: a afetividade, o movimento, a inteligência e a formação do eu como pessoa. Ao estudar a criança, ele não coloca a inteligência como principal componente do desenvolvimento, mas defende que a vida psíquica é formada por 3 dimensões: motora, afetiva e cognitiva, que coexistem e atuam de forma integrada. Com isso, Vallon propõe uma ressignificação das práticas pedagógicas. E para nós, que somos pedagogos, ou vocês que são futuros pedagogos, a teoria de Vallon é uma novidade. No momento, temos tentado nos apropriar de suas construções, de suas elaborações, com esse objetivo, para poder nos ajudar nos desafios que temos no dia a dia, porque temos a indisciplina, temos a baixa produtividade, os problemas de aprendizagem, e nós estamos buscando ajuda para vencer esses desafios. E Vallon defende que o processo de evolução depende tanto da capacidade biológica do sujeito quanto do ambiente, que o afeta de alguma forma. Ele nasce com equipamento orgânico que lhe dá determinados recursos, mas é o meio que vai permitir que essas potencialidades se desenvolvam. Por exemplo, uma criança com aparelho fonador em perfeitas condições só vai desenvolver a fala se estiver em um ambiente que desperte isso, com falantes que possam ser imitados e outros mecanismos de aprendizagem. O que é conquistado em um plano atinge o outro, mesmo que não se tenha consciência disso. Um outro exemplo: ao andar, o bebê desenvolve suas dimensões motora e cognitiva, com base em um estímulo afetivo. Ao ver um bebê andando, esse exemplo já foi citado, e se esse bebê recebe um olhar repreensivo da mãe, isso pode lhe impedir de aprender. Do que nós estamos falando? Da influência da afetividade na aprendizagem. Já Vygotsky enfatiza o processo histórico-social e o papel da linguagem no desenvolvimento do indivíduo. Para ele, a questão central é a aquisição de conhecimentos pela interação do sujeito com o meio. Nas próprias palavras de Vygotsky, a zona de desenvolvimento proximal de hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã. Ou seja, aquilo que nesse momento nossos alunos só conseguem fazer com a ajuda de alguém, um pouco mais adiante, ele certamente conseguirá fazer sozinho. Na verdade, nós percebemos muitas semelhanças entre as perspectivas teóricas e chegamos à conclusão que cognição e afetividade são instâncias constituídas culturalmente, mas que não se separam. Paralelas às discussões do vídeo do Mário Sérgio Cortella, eu vou convidar vocês também para a gente retomar a discussão sobre a relação família-escola. E aí eu pergunto para vocês: de que escola estamos falando, de que família estamos falando? Qual a importância de revermos nossas concepções e buscar formas mais eficientes da interação com a família e a escola? Nós temos hoje uma escola que pode ter um caráter assistencial ou educativo. Nós estamos trabalhando para a família ou com a família? Nós precisamos visar uma formação docente que vise o desenvolvimento de estratégia que promova o diálogo, o envolvimento entre a família e a escola, por meio de orientação, esclarecimento, conscientização. O que eu proponho aqui é que a gente supere a histórica relação hierárquica do que é da família, do que é da escola. Neste fórum, vocês voltarão na atividade 4.1 de crescimento e desenvolvimento da criança, vocês vão rever as contribuições e ver o que vocês concordam, o que vocês discordam, tentar aprender com a fala do outro, né? Uma oportunidade de aprender com as experiências do outro, desenvolver a escuta e estimular o diálogo. Nós esperamos que a visão que vocês têm, a sua posição inicial acerca do tema, tenha evoluído, tenha mudado, que as reflexões proporcionadas tenha trazido um reposicionamento, uma mudança de ponto de vista, porque esperamos que essa relação família-escola amplie para uma relação
colaborativa, uma coparticipação, e não só naquele momento de trazer os pais para dizer sobre o desenvolvimento dos filhos, sobre o fracasso dos filhos, mas trazer os pais para colaborar com a educação dos filhos de uma maneira integral. E quando eu falo de reposicionamento, nós temos que lembrar que as escolas que estão tendo sucesso são aquelas escolas que têm trazido os pais para trabalhar junto. E para isso nós precisamos desconstruir algumas ideias baseadas no senso comum, desconstruir a relação hierárquica de que os professores sabem mais, são os detentores do conhecimento. Nós temos que avançar para uma educação que liberta e não aquela educação bancária, onde a escola está apenas para transmitir conhecimentos. Se queremos um desenvolvimento integral de nossas crianças, precisamos trabalhar junto com as famílias para que isso aconteça. Olá, eu sou Marisa, eu sou tutora à distância e a proposta é falar um pouco sobre afetividade e educação à distância. Estamos estudando no momento o autor Henri Vallon. Para Vallon, a afetividade é um estado. Eu digo, eu estou feliz, eu estou contente, eu estou aflita. Este estado ele tem uma função de integração. Integra o plano fisiológico ou biológico ao plano social, que é a relação com o outro, e ao plano psíquico, interno da pessoa. Inclusive, a afetividade direciona a atividade intelectual ou cognitiva. A afetividade, para Vallon, ela se expressa, se manifesta através das emoções e dos sentimentos. Então, este é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é a questão da educação à distância, que ela se faz prioritariamente através da escrita. Então, a pergunta é, podemos mobilizar a afetividade na educação à distância? Bom, eu vou colocar para vocês um pouco de como eu vejo a questão a partir do meu estilo, a partir do meu jeito de funcionar como tutora. Então, eu interajo com vocês através dos textos, dos fóruns, e é sempre uma forma de interação que se dá pela escrita, mediada pela escrita. Quando, por exemplo, vocês me mandam textos, né, para eu poder avaliar a compreensão de vocês da matéria, eu faço a revisão e faço comentários. E nestes comentários eu sempre me pergunto como é que eu posso afetar a cursista ou cursista do outro lado. Quando o texto de vocês é um texto que vocês elaboraram com as próprias palavras, que eu vejo que tem envolvimento, vocês foram pesquisar em outras coisas, quando eu vejo que vocês conseguem fazer um raciocínio pessoal, eu fico tão entusiasmada, que este entusiasmo, ele é uma emoção. Então, de alguma forma, o texto de vocês me afeta. Eu também procuro, pelas palavras no comentário, escolher aquela que vai mobilizar vocês. Então, na educação à distância, este é o meu modo de entender, a nossa ferramenta é a palavra e a palavra escrita. E a palavra escrita, ela provoca emoções. Então, a afetividade é sempre na relação eu com o outro. É sempre uma relação que ela é muito particular. Às vezes, o que me afeta, para o outro passa. Então, vamos construir uma relação legal através da palavra, né? Para ver se a gente, então, põe mais afeto no sentido de afetação, de mobilização do outro, de provocação do outro, né? E essa provocação, para Vallon, a afetividade, ela não é valorativa, ela não é negativa, ela não é positiva, ela afeta, né? E ao provocar, ela envolve tudo, ela envolve o plano do corpo, ela envolve o plano do raciocínio e ela envolve o plano da expressividade, da manifestação. Boa noite, cursistas do Polo de Jaboticatubas. Estamos juntos novamente, né, nessa nova disciplina,
que é o Crescimento e Desenvolvimento da Criança 2. E hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre afetividade no nosso curso à distância. A afetividade é entrelaçada, sim, na educação à distância. E ela não pode ser esquecida. Como a gente está estudando agora as teorias de Vallon relacionadas à afetividade, a gente vem entendendo que ser afetuoso não é somente estar próximo, estar ali colado, a gente consegue transferir o afeto por algumas atitudes nossas. A gente sempre escuta falar o tanto que uma ação muda a vida de uma pessoa. Então, assim, será que a distância também a gente não consegue interferir positivamente na vida do outro aluno ou da professora, tutora? Então eu penso o seguinte, que a gente pode refletir sim que a afetividade está presente nas atitudes, não na presença. Bom dia, alunas da turma 213B do Polo de Jaboticatubas. No meu primeiro contato com vocês, li o perfil de todas e cumprimentei cada uma. Apontei erros e elogiei acertos, mas, ao mesmo tempo, me mantive firme em minhas colocações. Desculpe se não foi assim que perceberam e sentiram. No decorrer do curso, notei melhores resultados a cada semana que passava e passei a admirar vocês. Percebi o esforço e os apertos de cada uma. Sendo assim, penso que a postura do tutor que promove a reflexão por parte dos alunos, num clima de respeito, leva a um visível progresso na aprendizagem. E com isso, aprendi muito com vocês também. Desejo que um clima de ternura e confiança permaneça entre nós. Obrigada. Bom dia, tutores. Estou aqui hoje na Escola CAIC, onde eu estou diretora, para gravar esse vídeo para vocês e confesso com muita alegria. A turma de Cambuí é uma das turmas que eu trabalhei que me deu maior satisfação. Eu quero deixar para vocês uma mensagem da importância da interação e da afetividade na EAD. Não tem como a gente medir conhecimento se nossas relações não forem baseadas, não tiver como pano de fundo a afetividade. Nós estamos estudando Vygotsky, estamos estudando Piaget e Vallon, justamente nessa importância dos vínculos afetivos entre professores e alunos. E na EAD isso não é diferente. Se nos cursos presenciais essa importância é fundamental, imagina no curso à distância, onde a gente não está tendo aquele vínculo presencial todos os dias. Mas isso é possível ser construído através de uma relação mútua, de muita interatividade e deixando claro para o outro que está do outro lado que você está presente ali. Então eu acho que a gente é capaz de construir esses vínculos afetivos dentro da EAD, deixando claro para o que está do outro lado que do lado de cá existe outra pessoa. Isso não só do tutor para os cursistas, como para os cursistas para os tutores. Eu gosto muito de estar deixando bem todos os dias alguma mensagem para que vocês que estão do outro lado percebam que do lado de cá tem alguém que está pensando em vocês, que está acompanhando as tarefas de vocês, que está presente o tempo todo com vocês durante o curso. Além do conhecimento, é preciso que nós estejamos ligados um ao outro. A questão da afetividade que nós estamos trabalhando com Piaget, Vygotsky e Vallon, ela é tão importante tanto nos cursos presenciais como à distância. E que vocês, tendo esses autores fundamentados dentro do conhecimento que vocês estão estudando, vocês estejam certos do que esses autores darão para vocês a cada dia maior fundamentação para que vocês possam construir a prática de vocês. E eu gostaria de terminar esse vídeo com uma mensagem do Rubem Alves. Sem educação da sensibilidade, todas as habilidades são tolas e sem sentidos. Olá, sou Rosiane, atualmente como tutora na turma 213A Lavras. É um prazer estar falando diretamente com todos e todas vocês. A afetividade e a sua importância sobre o desenvolvimento e crescimento da criança.
Aproveito então este pequeno espaço para propor uma pequena reflexão sobre o nosso relacionamento que estabelecemos uns com os outros no dia a dia. Pois estamos falando de EAD, um espaço que bem sabemos que dá a impressão a priori de distância, de frieza, aquele espaço que falta um toque a mais, a troca de olhar, o calor humano. Precisamos pensar como podemos ser melhores uns com os outros para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e para o nosso aprendizado. Precisamos pensar então como devemos ser mais afetivos neste espaço. Como podemos melhorar as nossas relações? Será que são nas mensagens enviadas e recebidas, nas devidas interações que fazemos durante todo o processo, durante os fóruns que respondemos, que participamos, que dependemos um dos outros? Devemos sempre mesmo realmente pensar sobre tudo isso. No compromisso que assumimos uns com os outros, com nós mesmos, para que possamos conseguir desenvolver e aprender cada vez mais. Devemos sempre pensar nessas questões que são pertinentes tanto para essa disciplina, crescimento e desenvolvimento, né, da criança, já que falamos tanto sobre a afetividade e sobre a sua importância para o aprendizado, tanto para as outras disciplinas que ainda estão por vir, pois todas nos levam à construção do saber e ao aprendizado. Deixo aqui o meu abraço, o meu carinho a todas e todos vocês. Olá, eu sou Fátima. Quero dizer um oi muito especial para a turma 213B de Jaboticatubas, que é a turma que eu tive a oportunidade de acompanhar na disciplina Crescimento e Desenvolvimento 1 e que agora estou tendo a oportunidade de acompanhar na disciplina Crescimento e Desenvolvimento 3. Né? Afetividade é uma relação que vai se construindo, né? Ela não vem pronta, ela se constrói e para ela se construir ela precisa de tempo, né? É uma nuance muito importante da construção de uma relação afetiva. Na relação entre tutor e estudante, na relação entre os estudantes, o tempo de convivência, né? Porque é nesse tempo que a gente vai conhecendo o outro, se aproximando do outro, sabendo quais são as expectativas que o outro tem, mostrando um pouco das nossas expectativas, enfim, a gente vai se aproximando. A gente tem estudado, né, que a relação entre afetividade, conhecimento, construção de conhecimento, a relação entre afetividade e aprendizagem, ela, didaticamente a gente fala dessas coisas separadas, mas elas acontecem absolutamente vinculadas, né? Eu queria parabenizar a todas, dizer que eu fiquei muito feliz por essa oportunidade de ter um canal de comunicação direto com vocês, poder falar de perto para vocês, de um pouco mais de perto para vocês, e dizer que a minha expectativa é que a gente encerre a disciplina de fato, ajudando vocês a construírem um conhecimento que é absolutamente fundamental para o papel, para o trabalho que vocês vão exercer, né, nessa profissão que é a profissão de uma relevância atual indiscutível, né? Formar crianças, ajudar as crianças a construírem conhecimento e aprenderem de forma significativa. Um abraço a todas e muito obrigada. Olá, sou Jaqueline, tutora da turma Confins 213B, Crescimento e Desenvolvimento da Criança 3. É uma satisfação poder estar com esta turma mais uma vez nesta disciplina. Eu gostaria que a nossa relação seja uma via de mão dupla, que vocês possam sempre contar com a minha contribuição, a minha disposição em ajudar nesta trajetória acadêmica. É através desta comunicação que nós vamos construindo um elo de ligação entre você, cursista, e tutora, e entre tutora e cursista. É a construção de uma relação que nós estabelecemos. Que possamos estar caminhando juntos nesta disciplina. Desejo um bom
bom curso e uma boa trajetória.